Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião da Sala de Crise São Francisco. Como sempre, vamos fazer uma verificação das pessoas que estão acessando a sala por videoconferência. Começando pelo Semadem. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Estamos aqui, Karine Leal e Elisângela Bredeu da Hidrologia e eu, Marcelo Celucci, da Meteorologia. Obrigado. ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Gostaria de saber se está nos ouvindo. Sim, estamos ouvindo, tranquilo. Então tá legal. Aqui pelo ONS Rio, estamos Luiz Guilhom, Paulo Diniz, Rafael Barros, Érica Santos, Nestor. Bom dia. Ok. ONS Recife eu não estou vendo, mas... Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Aqui pelo ONS Recife, eu, Giovana Cioli e Luana Gomes. Ok, obrigado, que eu não estava vendo. Bom, vamos mudar a ordem. Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim, Alberto, da Agência Peixe Vivo. Obrigado. O comitê, Delano. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os demais. Apresentando o presidente da Bacia de São Francisco. Ok. É porque hoje tem Encob, muita gente deve estar no Encob. Indo agora para o aeroporto, com destino ao Encob já. Ok. Bom, INEMA da Bahia. Bom dia, desculpa um pouquinho atraso aí, mas estava tomando surra do equipamento. Nós estamos aqui a posto. Semar Sergipe. Bom, Semar está lá. Vamos então para os projetos de irrigação. Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, projeto Jaíba, etapa 1. Ok. Priscila. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Priscila, projeto Jaíba, etapa 2. Nilo Coelho. Muito bom dia a todos. Paulo Salles e Amaury Bezerra. Ok. A Codevas está conectada, mas não sei se... Codevas? Bom, não tem ninguém na sala. CEMIG. Bom dia a todos, pela CEMIG, Ivan. Ok. Bom. Bom dia, Semar Sergipe, alguém nos ouve? Sim, estamos ouvindo agora, tranquilo. Você está ouvindo agora? Deu sinal. Vou mandar uma mensagem para vocês, que ele não está ouvindo. Bom, tem uma CDSH. Quem é CDSH, por favor? Eu não consigo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. SS, Recife. Estamos aqui, Sonar, Daniela, Albino, Sérgio, Patrícia está chegando. Ok, que vocês mudaram de sala, de nome, de tudo aí, por isso que eu não consegui nem identificar você. Só mudamos de sala. Tá certo, porque está aparecendo para nós aqui como CDSH, aí por isso que eu não consegui identificar, desculpe. Bom, Semar de novo, Semar Sergipe. Semar Sergipe. Bom, não estamos conseguindo um contato adequado com o Semar Sergipe. Vamos então iniciar, como sempre, pelo Semadem, fazendo uma avaliação das chuvas que aconteceram e das previsões futuras. Então, e eu tenho só que fazer aqui, as pessoas que estão aqui, só um minuto que eu cometi um lapso. O Ministério do Transporte, só um minuto. Antônio Paulo, Ministério do Transportes.
Bom dia para todos. Bom dia, Flávio Codevassi. Bom dia, Márcio Nóbrega, Ana. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Bom dia, Fernando Abreu, da Ana. Bom dia, Edmilson, Ana. Carla Moura, ONS. Bom dia, Patrícia Anel. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Ok. Então, agora podemos efetivamente começar. Semadem. Ok, Joaquim, muito obrigado. Bom, vou ser muito breve, não há grandes novidades. Podemos ir logo para a primeira figura, que mostra a chuva dos últimos 7 dias. De fato, é exatamente entre o dia 11 e o dia 18 de agosto. Teve alguma pequena precipitação na bacia, não aparece aqui no mapa, porque as cores partem da quantidade de 20 milímetros. Então, na verdade, foi abaixo desse valor, mas houve algumas pequenas precipitações atingindo a bacia do São Francisco. Isso não chega a conformar uma anomalia, né? Porque foi chuva pequena e nesta época, por questões sazonais, né, chove muito pouco. Talvez o maior destaque é, de novo, uma anomalia negativa na costa, aí entre Sergipe e Alagoas, na parte baixa da bacia. A estação chuvosa, que está praticamente encerrando agora no litoral leste do Nordeste, foi deficitária este ano de 2018. Então, na próxima figura, nós temos os números para a bacia, atualizados também até o dia 18. A média de longo termo é muito baixa, né? Nesta época, chove apenas 14 milímetros. E até o dia 18 temos 9 milímetros. No ano hidrológico, mais ou menos 70%, um pouco mais de 70% da chuva acumulada. Bom, na próxima figura nós temos a situação meteorológica de hoje. Dá para ver o céu totalmente claro na bacia do São Francisco, um pouquinho de nebulosidade baixa na parte mais baixa da bacia. Mas o mais importante é o que está apontado aí com uma elipse, que é uma frente fria. Mas essa frente fria ela vai causar muito mais queda de temperatura na região sul do que chuva. E de fato essa frente ela vai passar aqui de raspão pela região sudeste e depois vai para o mar. Então ela não vai conseguir avançar até, por exemplo, Três Marias, né, na cabeceira do São Francisco. Então, digamos, é um sistema meteorológico importante, mas que acaba não tendo um grande impacto sobre a nossa bacia. Então, dito isso, na próxima figura está a previsão de chuva para a próxima semana. Vejam que chove muito mais ali em Santa Catarina, na região sul em geral, produto dessa frente fria, mas não tem previsão de chuva na bacia do São Francisco. De fato, na próxima figura está o detalhe da bacia. Vejam que até na parte baixa, né, a previsão de chuva muito fraca e muito litorânea. Chove na região do Recôncavo Baiano, mas isso está fora da nossa bacia. Então, com isso, o modelo está indicando 1 milímetro nos próximos 7 dias. 1 milímetro, meteorologicamente, é a mesma coisa do zero. Na próxima figura está o trecho de Sobradinho, que, bom, se chove 1 milímetro em toda a bacia, está claro que nos outros trechos também tem que chover muito pouco. Então, o trecho de Sobradinho, de fato, não tem previsão de chuva nenhuma, zero na primeira semana. E no trecho de Três Marias, também não há previsão de chuva. O modelo está indicando alguma muito baixa probabilidade lá no final do período, entre o 7º e o 10º dia, 3, 4 milímetros, que praticamente imperceptível. Isso seria por conta de uma segunda frente fria que poderia passar a partir da próxima semana. Só que eu acho que o modelo está superestimando, mesmo que a chuva é muito baixa, 3, 4, esse valor deve estar superestimado. Então, digamos, em resumo, não tem previsão também de chuva para o trecho de Três Marias. E a última figura da minha parte meteorológica, que é a próxima, mostra a tendência para a segunda semana, a partir de 2 modelos diferentes, o modelo de cima e o modelo do INPE, o modelo de baixo, o modelo americano do NOAA. E os dois estão mais ou menos coerentes, no sentido de indicar que a probabilidade de chuva em Três Marias não é absolutamente zero, mas é muito baixa. E caso ocorram essas precipitações, elas também serão de um volume muito baixo. Então, basicamente, nas 2 próximas semanas, nós teremos uma situação típica de agosto, né, do auge da estação seca, com
podemos dizer, previsão de chuvas muito baixas ou não tendo previsão de chuva. Então, vou passar agora a seguir para a Elisângela apresentar a parte hidrológica. Obrigado. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Bom, nós vamos aprofundar um pouquinho agora nos aspectos mais hidrológicos referentes à bacia de Três Marias, ou seja, falando um pouquinho mais sobre a precipitação e a vazão especificamente. Como sempre, nós começamos a falar nossa primeira figura mostrando os valores observados de precipitação e os valores, a média histórica e os valores observados. Então, o que a gente já vem mostrando é que os valores de precipitação observados estão sempre abaixo da média histórica nos últimos anos. E aí, olhando o último ano, que janeiro de 2018, esses valores estão sempre abaixo da média histórica. E no mês de agosto, que é o mês atual, nós tivemos aí até agora, até o dia 19 de agosto, 40 milímetros de chuva, o que representa aí um valor 2 vezes acima do esperado para o mês de agosto. E aí, como que essa precipitação ela vai influenciar na vazão, a gente pode observar no gráfico abaixo ali observado. Nós temos os valores da média histórica, nossa MLT de 1983 a 2017, e os valores observados aí, que é a linha roxa, de janeiro de 2018 a agosto de 2018. Então, no mês passado, que é julho, nós tivemos 80 metros cúbicos por segundo, e agora, devido a essas chuvas de agosto, essa vazão ela se manteve aí chegando a até 80 metros cúbicos por segundo, valores que a gente tem do ONS até 15 de agosto de 2018. No entanto, esse valor ele representa 60% abaixo da média. Então, nós estamos numa situação ainda bem crítica, com valores bem abaixo da média. No próximo slide, nós temos a previsão de vazão, de acordo com o nosso modelo hidrológico, para os próximos 10 dias. Então, na figura superior, na parte superior da figura, nós temos valores de precipitação e na parte inferior de vazão. Então, a precipitação, as barras pretas, elas correspondem à precipitação observada, do dia 7 ao dia 19 do 8. E as barras coloridas, elas representam, mais à direita, elas representam os 21 membros de previsão de chuva que o CELUT já apresentou anteriormente. E aí a linha vermelha espessa, ela representa a média de todos esses membros, então, do dia 20 até o dia 29 de agosto. E aí, como o CELUT pontuou muito bem, não tem previsão de chuvas significativas aí nesse período. E aí, como que isso vai influenciar na vazão? Nós temos a vazão observada na figura abaixo, do dia 7 ao dia 8, do dia 7 ao dia 15, e aí a vazão simulada, ela está em vermelho, com os dados, com a previsão para os próximos 10 dias, do dia 20 ao dia 29. E essa linha cinza, ela representa a vazão simulada com os dados observados de precipitação nesse período aí. Então, a vazão prevista para os próximos 10 dias aí ficaria em torno de 74 metros cúbicos por segundo, ou seja, reduziria um pouquinho só em relação ao que nós temos de valor atual até o dia 15 de agosto. No próximo slide, nós temos a projeção, os valores de projeção, e seriam os nossos cenários de agosto até dezembro. Então, o que nós podemos observar é que a informação mais importante é que, mesmo com as chuvas de agosto, o que representou aí 2 vezes acima do esperado, nossos cenários ainda permanecem numa situação crítica. No entanto, se nós observarmos ali a linha cinza, que representa a precipitação na média histórica, apesar dela estar bastante inferior à média histórica, ela ainda ficaria numa situação mais favorável que o ano passado e também em relação às vazões mínimas mensais. Considerando essa precipitação na média histórica, nós teríamos aí 303 metros cúbicos por segundo, o que representaria 62% da vazão histórica, ou seja, 62% da vazão histórica estaria chegando no reservatório se considerássemos uma precipitação na média histórica.
A nossa contribuição seria essa, Joaquim. Estamos à disposição aí. Ok, muito obrigado. Eu só pedia, tem alguém com o microfone aberto, se ficar atento à questão do microfone aberto para não atrapalhar a apresentação das pessoas, né? Bom, não tem muito o que comentar sobre os dados, né? Pouca chuva ou nenhuma chuva, tá? Vou só passar as pessoas que se agregaram na nossa videoconferência, o IGAN. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Gostaria de solicitar, Joaquim, que enviasse para mim por e-mail a apresentação que eu não recebi, não. Eu só consigo acompanhar por e-mail, por gentileza. Muito obrigado. Em 2 minutos eu mando, tá? Obrigado. Tem alguém mais que se conectou, que eu não estou conseguindo identificar? Bom dia, Joaquim. Comandante Eduardo da Marinha, aqui em Salvador. Bom dia a todos. Ok, comandante, obrigado. Alguém mais? Antônio Arthur, Joaquim, bom dia a todos. Obrigado, doutor. Então, vamos passar então para a apresentação do ONS e depois comentamos as 2 apresentações na sequência. ONS. Bom dia a todos. Nós vamos fazer uma avaliação das condições hidrológicas, né, como sempre, de armazenamento na bacia do Rio São Francisco, com simulações de curto e médio prazo. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, nós não tivemos alteração em relação à última envio da semana passada, né, então, Três Marias, esse período de maio a agosto, nós permanecemos com 34% da MLT, o que representa a 4ª pior série do histórico, né? A incremental a Sobradinho, nós permanecemos com 38% da MLT, que representa a 3ª pior série do histórico, e Sobradinho total, né? Nós permanecemos com 37% da MLT, o que equivale à 3ª pior série de todo o histórico. Próximo, por favor. Essa figura aí também não tivemos alteração, né? Três Marias permanecemos na 5ª pior série, né? Analisando o período, né, de outubro a setembro, e lembrando que para esse ano, né, temos até agosto, né, porque no mês de setembro nós ainda vamos chegar, né, claro. Então, Três Marias nós permanecemos na 5ª pior série, analisando outubro a setembro, a incremental a Sobradinho na 4ª pior série, e total a Sobradinho, vazão total a Sobradinho na 4ª pior série também. Próximo, por favor. Essa figura podemos ver as vazões verificadas de 2017 até esse período agora, 2018. E aí vemos uma subidinha ali no final do período, né, que foi a chuva que verificamos na semana passada, né. Então tivemos uma pequena resposta, né, dentro do reservatório Sobradinho, de Três Marias, não uma subida. E aí nossa previsão de fechamento até o final do mês é com 76 metros cúbicos por segundo, né, previsão feita pelo modelo SMAP. Aí, próximo, por favor. Em termos dos postos, nós também vimos um pequeno acréscimo, né, nos postos do trecho médio. Por exemplo, o posto de São Romão agora nós estamos com 414 metros por segundo. No início do mês, no final, né, na verdade, no final de junho nós estávamos com 406. O posto de São Francisco agora nós estamos com 358 metros por segundo. Então, teve uma pequena ascensão, né, em função dessa chuva, né? Nada demais, mas uma pequena resposta. E a afluência Sobradinho nós estamos em torno de 380 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. E essa figura mostra as vazões verificadas na Sobradinho, com a previsão de fechamento no final do mês, né? Então, é uma convergência, né, do modelo CEPINS com o Previvais. Nós estamos com 322 metros cúbicos por segundo, tá? E as vazões bem estáveis, né? Próximo, por favor. Em termos de armazenamento, né, previsão de armazenamento para o dia 1º de setembro, próximo. A defluência de Três Marias, a média, né, do dia hoje, dia 20, até o dia 31. Devemos ter uma média de 267 metros cúbicos por segundo. Destaco que o último aumento de defluência para Três Marias foi dia 26 de julho. Nós elevamos a defluência para 275 e o próximo aumento deverá acontecer no dia 29 de agosto para 275 metros cúbicos por segundo.
Depois desse dia 29 de agosto, teremos um outro aumento no dia 19 de setembro para 285 e no dia 24 de outubro para 295 mais cubos por segundo. Tá? Essa é a programação que temos para o reservatório de Três Marias. Permanecemos, não tivemos alteração desde o dia 7 de junho. Sobradinho, a defluência média simulada, né, para o fechamento desse mês, né, de hoje até o final do mês, é 670 metros cúbicos por segundo. E Xingó, a defluência média, 608 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. E aí, com isso, deveremos o reservatório de Três Marias sair de 40,5% para 39% de armazenamento, o reservatório de Sobradinho de 30% para 28,8% e o reservatório de Taparica, pequena recessãozinha, né, de 22% para 21,1%, permanecendo naquele valor estipulado, né, em torno de 20%, né, um pouco acima dos 20%. Próximo, por favor. Esse aí só destacar uma operação de ontem, né, em termos de a geração eólica. Tivemos ontem um recorde tanto de geração eólica quanto de geração solar. A gente sabe que não é 100% o foco da reunião, mas só para mostrar para vocês que mesmo com a defluência hidráulica, a geração hidráulica é o azul, né, baixo, permanecendo, né, super baixo, como a gente já vem de um tempo para cá. O subsistema Nordeste ontem, aquele assoreado verde lá em cima, ele exportou energia para os outros subsistemas o dia todo em função desse recorde de geração eólica e também de geração solar. Ontem a geração eólica era suficiente para atender 98%, né, da carga do subsistema Nordeste, na demanda, né, no ponto de máximo. Tá? Então, só uma informação recente que a gente gostaria de mostrar para vocês, né, como se comportou isso, essa geração eólica de ontem. Eólica e solar, destacando, né? Ontem tivemos um máximo de 8.247 megawatts, em termos de ponto de máximo, em termos de energia média, 6.882. Tá? Assim como a solar, tivemos um máximo ontem, né? Esse recorde que aconteceu ontem, 661 megawatts, né? E a média diária, 202 megawatts médio, no caso. Tá? O próximo, por favor. E aí o Hugo, né, continua com a avaliação de médio prazo, por favor. Bom dia a todos. Hoje o Hugo não vai apresentar as perspectivas de médio prazo, quem vai falar sou eu, Rafael. Vamos falar até o período final de novembro. Nossas premissas, afluências de Três Marias, elas são obtidas com o auxílio do modelo SMAP, que é o modelo chuva-vazão, e são simulados dois cenários. O primeiro cenário, o cenário que a gente chama de pior cenário, ele usa como insumo a chuva que produziria a pior vazão, nesse caso seria a chuva de 2007, e a vazão média obtida de 98 metros cúbicos por segundo, representa 27% da média de longo termo. E o segundo cenário, a gente considera a média dos últimos 5 anos e tem um valor de 176 metros cúbicos por segundo. Em relação à semana passada, esses valores médios aí se elevaram um pouco e a gente atribui essa elevação a um pequeno aumento do escoamento de base. Só para efeito de informação, subiu o valor que hoje é de 98, na semana passada estava 86, e o valor que hoje é de 176, na semana passada estava de 163. As defluências de Três Marias são fornecidas para a gente pela CEMIG e tem o objetivo de atender os usos múltiplos, notadamente o projeto Jaíba. O valor médio dessas defluências até o final do período é de 287 metros cúbicos por segundo. Próximo slide, por favor. E aí no gráfico a gente tem os resultados das simulações. Em vermelho temos a simulação do pior cenário, um armazenamento terminando em 28,6% e a média dos últimos 5 anos é um armazenamento de 32,6%. De novo, em relação à semana passada, um pequeno aumento. O pior cenário a gente estava terminando com 28,2, agora 28,6, e a média dos últimos 5 anos estava terminando em 32,1 e agora 32,6. De toda forma, os dois casos a gente está bem acima em relação ao ano passado, que era de 8%. Próximo slide, por favor. Agora para Sobradinho e Xingó, as nossas afluências são obtidas através das médias do pior ano hidrológico e dos últimos 5 anos. No pior ano hidrológico,
o valor é de 278 metros cúbicos por segundo, que representa 29% da média de longo termo, e a média dos últimos 5 anos é um valor de 380 metros cúbicos por segundo, que representa 40% da média de longo termo. As defluências são de 600 metros cúbicos por segundo de Sobradinho e Xingó, sendo que no caso de Sobradinho a gente acrescenta os usos construtivos e evaporação dos reservatórios usantes. Próximo slide, por favor. E aí, nesse gráfico, temos os resultados da nossa simulação. Os valores são praticamente inalterados em relação à semana passada. No caso do pior cenário, Sobradinho com 18% e a média dos últimos 5 anos, 20,6%. Essas são as informações de médio prazo. Eu passo a palavra agora para o Paulo Diniz. Obrigado. Só para saber, a gente vai deixar então a da Chievo depois, tá? Ok, na hora que você falar, a gente começa. Tá certo, então. Bom, então vamos passar para as pessoas comentários sobre essas duas apresentações. A primeira é do CEMADEM e a segunda do ONS, que vem se mantendo aqueles patamares de referência que nós pactuamos, né? Nós tínhamos pactuado algo como 30% para Três Marias, então está variando no pior cenário de 28,6 para 32,6 com a média, então estamos mais ou menos no intervalo significativamente próximos do valor que nós pactuamos para o 1º de dezembro. Para Sobradinho, nós tínhamos pactuado algo como superior a 15%, nós estamos entre 18% e 20%. Então, as previsões nossas estão se configurando adequadas para o atendimento até o final do período seco, tá certo? Então, estamos perseguindo, claro, poderíamos perseguir mais, Sobradinho um pouco mais, poderíamos perseguir, mas sempre é possível, mas nós tínhamos combinado com todos que esse ano seria um ano já de ajuste nas vazões, e fizemos isso, passamos de 550 para 600, mas não de liberar geral, no sentido de que os reservatórios só estão subindo de nível em função das baixas vazões que nós estamos praticando ainda, né? Dito isso, Chess, tem algum comentário a fazer? Adicional à apresentação do ONS? Não, Joaquim, sem comentários adicionais hoje. Ok. Semig? Joaquim, sem nenhum comentário. Ok. Nesse trecho que vocês controlam mais de perto, que é entre Três Marias e Sobradinho, tem alguma demanda levantada, não? Algum aqui está tudo sob controle. Tá, ok. Bom, Bahia. Não, sem nenhum comentário. Agora, assim, como é que ficou aquela questão da apresentação de dados de qualidade? Você está chegando nesse período, né, de recessão e tal, é quando as questões de salinidade já tem um potencial maior de apresentar problemas. Então seria interessante que, se não tem novidades, que não se informe, né? Não tem nenhuma novidade. Então começa a aparecer tal tipo de problema, para que a gente possa se antecipar a eles, se for possível. Ok, é uma cobrança boa, no sentido de que a Chess possa incorporar também essa questão do seu monitoramento, né, do seu relatório, que são feitos, são disponibilizados, mas era interessante que fossem apresentados aqui também alguma consideração sobre algum ponto que a Chess possa identificar, principalmente, como problemático para uma ação antecipada, né? Então, chefe, depois a gente conversa, vou dar uma oportunidade a vocês de se pronunciarem sobre isso. Semar Sergipe. Bom, a Semar Sergipe está na sala, tá? A gente já se comunicou com ele, mas não sei se
tem algum problema adicional. Bom, alguém que gostaria de comentar nesse momento adicionalmente sobre essas duas apresentações? Não. Então, está mais ou menos estável a situação do rio, né? Estão variando na casa decimal as previsões, mas o que é importante é que as previsões estão se mantendo dentro de uma certa persistência, né? Então, é importante saber que está acontecendo, claro, com as vazões baixas, né? Todas as previsões estão sendo feitas com rigor para um cenário de criticidade, e o cenário de criticidade está acontecendo, né? Bom, nós tínhamos combinado que aqui seria feita uma primeira abordagem sobre a questão do controle de cheia na bacia. Vão ter reuniões por regiões fisiográficas do São Francisco. A primeira vai acontecer em Petrolina, dia 30, Petrolina não, Propriar, dia 31, e antecipando essa reunião, nós tínhamos pedido que o ONS pudesse fazer uma rápida apresentação de como é que ele faz o seu planejamento anual de controle de cheia. Então, o ONS vai fazer uma apresentação e depois nós voltamos para a nossa pauta de assuntos mais ligados ao período seco do ano. Então, ONS, está na tela a apresentação, tá? Ok. A gente vai dividir, Joaquim, a apresentação em duas partes. Uma parte mais metodológica, né, que vai ser apresentada aqui pelo Paulo Diniz, aqui no Escritório Central, e uma segunda parte que seria os resultados que a Luana vai apresentar ali de Recife. Então, por favor, Paulo Diniz. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Antes da gente começar a apresentação, né, realmente é uma apresentação bem enxuta, né, sobre o que são os processos de planejamento, programação e operação de controle de cheias do Sistema Interligado Nacional. É uma abordagem, em alguns momentos, um tanto complexa, né, só que a ideia é dar uma visão geral sobre essa atividade que a gente desempenha entre o ONS e os agentes de geração. Antes da gente começar explicitamente, algo que é importante da gente, um conceito que é importante da gente resgatar, é o surgimento de uma restrição de vazão máxima, né? Lembrando que no Brasil, 99% dos aproveitamentos hidroelétricos que existem, eles surgiram com a finalidade pura e específica de gerarem energia elétrica, né? Diferente de alguns poucos aproveitamentos de uso múltiplo, né? A gente tem Pedra do Cavalo, que é um aproveitamento de uso múltiplo, Manso, que é um outro aproveitamento de uso múltiplo, ou seja, esses nasceram para gerar energia elétrica ou para regularizar a água e, como consequência, passou-se a gerar energia elétrica. No caso, nos outros 99%, né, o que é o caso da Bacia do Rio São Francisco, todos os aproveitamentos hidrelétricos eles foram concebidos, né, viabilizados para gerar energia elétrica. E ao longo da história de operação desses aproveitamentos hidrelétricos, algumas restrições hidráulicas foram sendo acrescentadas ou, dependendo do contexto, até impostas na forma de operação desses reservatórios. No caso de uma vazão máxima, esse exemplo que a gente está mostrando em tela, né, o efeito de regularização proporcionado por um grande reservatório, ele causa, né, uma sensação nos trechos ajusantes desse aproveitamento de uso da margem natural. A gente observa no gráfico acima, né, a curva em azul seria uma série natural de vazões e a curva em verde, né, que seria a vazão operada, ou seja, que é o efeito natural dos reservatórios de regularização. No período chuvoso ele guarda o excesso de água, armazenando, soltando uma quantidade menor de água e armazenando aquele recurso para no período seco, quando as vazões naturalmente entram em recessão, ele consegue então defluir uma água superior, uma vazão superior, sendo que essa foi guardada no período chuvoso. Como é que isso é feito na calha do rio? A gente pode observar ali embaixo à esquerda, um rio sem regularização, no período seco ele tem um nível muito baixo, no período seco, e no período úmido, quando você tem uma cheia, ele tem um nível mais elevado, ele ocupa a calha natural de cheia.
Como a bacia com grandes reservatórios de regularização, como é o caso da bacia do Rio São Francisco, temos Três Marias e principalmente Sobradinho, você passa a ter aquele efeito da imagem da direita, ou seja, a diferença entre o nível mínimo e nível máximo ao longo das estações secas e chuvosas ela passa a ser menor. Então isso traz para a sociedade uma falsa sensação de que a calha de cheia do rio ela é passível de ser ocupada com alguma atividade socioeconômica. Isso acaba impondo, ao longo da história de operação dos reservatórios, a gente está falando aqui de reservatórios com mais de 30, 40, alguns com até 50 anos de operação, acaba impondo sobre a operação desses reservatórios uma limitação de vazão máxima, que é chamada restrição de vazão máxima. Próximo slide, por favor. Isso aqui é só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né? É um exemplo, não é da bacia do São Francisco, é da bacia do Rio Paraíba do Sul, né, que é a cidade de Barra Mansa. A gente observa na imagem à esquerda, que é a montante da cidade de Barra Mansa, a gente consegue observar muito bem a calha natural de cheia do rio, né? Tem uma estrada lá bem longe da calha do rio, uma região ali de pasto, próximo da calha do rio. Então a gente observa que numa condição natural de uma cheia, o rio ele vai subir e ocupar aquelas margens sem nenhum problema. Imediatamente jusante dessa imagem da esquerda, a gente observa na imagem da direita a cidade de Barra Mansa. A cidade ela foi sendo, ao longo do tempo, construída dentro da calha natural de cheia do rio. Então, é algo que, dentro de uma condição de operação sem regularização ao montante, a gente tem aqui um patrimônio, né, de pessoas, né, e bens em risco no momento de cheia e até mesmo vidas humanas. Próximo slide, por favor. Bom, então, qual é o problema que a gente tem, né? A gente observa no gráfico abaixo, então eu tenho uma limitação de defluência máxima do meu aproveitamento, que é aquela QREST, vazão de restrição. Então, minha defluência, ela não pode ser superior a esse valor. Se eu tiver uma vazão afluente, que é a curva em azul, superior à vazão de restrição, esse volume de diferença eu tenho que guardar, alocá-lo em algum lugar. Então, o que a gente faz? A gente deixa um espaço vazio dentro do reservatório, ao longo do período chuvoso, passível de amortecer essa cheia, que é o chamado volume de espera. Próximo slide, por favor. Bom, então, quais são os quesitos mínimos que a gente precisa para trabalhar um volume de espera? Obviamente, em primeiro lugar, a vazão de restrição. Ela tem que ser estabelecida, que é porque a gente vai ver de quem é a responsabilidade pelo estabelecimento da vazão de restrição. A partir da vazão de restrição, que pode ser controlada por um ou mais reservatórios da montante, a gente calcula os volumes de espera vinculados a cada um dos valores de restrição de vazão máxima. Próximo slide, por favor. E esses valores de volume de espera, vinculados às vazões de restrição, elas são calculadas em função de um tempo de recorrência. É como se fosse o seguro do qual a gente quer se precaver em relação à cheia, né? Aí tem um exemplozinho aí nesse quadro que a gente mostra, se a gente tivesse um histórico de 60 anos e a gente quisesse proteger para uma cheia de recorrência de até 20 anos, né, ranqueando a cheia da menor para a maior cheia, a gente teria o risco que seria 1/20, ou seja, 5%, até os 5% das maiores cheias desses 60 anos a gente protegeria. Próximo slide, por favor. Isso aqui é um quadro metodológico sobre a cadeia de metodologia que a gente utiliza hoje em dia, que tem uma modelagem matemática, tem algoritmos de cálculo, né? Só para vocês saberem, cada caixinha dessa aí é quase que um dia de palestra, né, de assunto, mas só para a gente passar rapidamente para vocês entenderem como é que funciona. Tem um primeiro momento que a gente define uma desagregação do histórico por tendência macroclimática, né, qual é que a gente usa hoje em dia? É o índice do El Niño, só que já adiantando, para a bacia do Rio São Francisco, atualmente não há uma correlação muito boa, utilizando-se os índices vinculados ao El Niño. Na verdade, a única bacia que a gente usa essa associação com o índice macroclimático é a bacia do Rio Paraná. As outras bacias todas que a gente faz controle a gente não usa por não ter uma correlação muito direta. Depois, no quadro de baixo, geração das séries sintéticas, né? A partir do histórico de vazões naturais, que em algumas bacias tem 70, outras até 83 anos, a gente faz uma geração de séries sintéticas.
são geradas a partir do histórico até 12 mil séries sintéticas. Tudo isso tem um processo de calibração e de avaliação estatística entre a série histórica e a série sintética. Depois que a gente faz a geração das 12 mil séries sintéticas, aí logo embaixo tem, através de um programa chamado CAEV, um modelo chamado CAEV, o cálculo dos volumes de espera para controlar cada um dos pontos de restrição de vazão máxima. E no modelo de baixo, que é o modelo de Vespot, a gente faz a distribuição espacial desse volume de espera para cada um dos reservatórios fisicamente existentes dentro daquela bacia hidrográfica. Então, só para a gente ter uma linha geral de qual é a metodologia que a gente utiliza. Próximo slide, por favor. Bom, só para a gente mostrar que não é só na bacia do São Francisco, né, que a gente faz controle de cheias, a gente praticamente faz quase que de norte a sul do Brasil, né? Pegamos ali no extremo sul a bacia do Rio Jacuí e no extremo norte a bacia do Rio Parnaíba, e aí a diversidade de restrições às quais a gente protege, né? A gente protege cidades, né? Como ali o caso da bacia do Rio Paraíba do Sul, que eu acabei de mostrar, regiões densamente povoadas. A gente protege algumas áreas agrícolas, como é o caso da bacia do Rio Jacuí. Protegemos pontes, rodovias, e no caso da bacia do São Francisco especificamente, maior parte das proteções são áreas de ocupação urbana dentro da calha do rio, né? Ali temos cidade de Pirapora, Juazeiro, Petrolina, Traipu, São Brás, dentre outras as áreas protegidas. Próximo, por favor. Bom, quais são as responsabilidades vinculadas dentro desse processo de planejamento de controle de cheias? Em primeiro lugar, a definição do tempo, da restrição de vazão máxima e do tempo de recorrência que vai ser protegido daquela restrição é uma atribuição, é uma responsabilidade do agente de geração. Cabe ao ONS fazer o cálculo do volume de espera para cada uma dessas restrições, para cada um dos tempos de recorrência definidos pelos agentes, e também fazer a avaliação do impacto energético da alocação do volume de espera. Por que o impacto energético? Porque quando eu deixo um volume vazio dentro de um reservatório, ao longo do período chuvoso, há uma probabilidade, há uma chance de eu terminar o período chuvoso sem conseguir reencher o reservatório. Então, essa consequência, né, de eu deixar um volume vazio e não conseguir reenchê-lo ao final do período chuvoso, isso traz um impacto energético para o sistema e também um impacto para os usos múltiplos, né? A gente tem que lembrar que na gestão de recursos hídricos, a vazão máxima é inimiga da vazão mínima. Por quê? A vazão máxima, ela implica, né, em vários casos, como a gente mostrou aqui, na alocação do volume de espera, que é um volume vazio, e se eu termino meu período chuvoso com o reservatório não totalmente cheio, eu tenho uma implicância na garantia da vazão mínima no período seco. Então, são duas variáveis que são antagônicas. A determinação dos volumes de espera, né, uma atividade conjunta entre os agentes do ONS, e nós anualmente encaminhamos para a avaliação da ANA esses estudos de planejamento de controle de cheias. Próximo slide, por favor. Quais são as etapas que são cumpridas dentro do controle de cheias? Tem uma etapa de planejamento, né, que a gente tem um documento chamado Plano Anual de Prevenção de Cheias, que ele abrange todas as bacias que eu mostrei anteriormente, inclusive a do São Francisco, e neles são estabelecidos os sistemas de reservatórios utilizados no controle de cheias, o volume de espera para cada um desses reservatórios e a execução do impacto energético dessa alocação de volume de espera. Esse é um documento público, ele anualmente fica disponível dentro do site do ONS. Posteriormente à fase de planejamento, que vem o Plano Anual de Prevenção de Cheias, a gente tem a fase da programação da operação de controle de cheias, onde são definidos relatórios chamados diretrizes para a regra de controle de cheias, feitos para cada uma das bacias hidrográficas que a gente faz o estudo de controle de cheias. Então, existe um documento que são as diretrizes para as regras de operação de controle de cheias para a bacia do Rio São Francisco. Nesse documento, são estabelecidas as regras de operação para cada uma das situações de operação. Daqui a pouco a gente vai ver mais detalhadamente quais são, né? Tem a normal, alerta e emergência. São definidas as regras de operação, né, de tomada de decisão entre os agentes e o ONS, e todas as tabelas temporais de alocação dos volumes de espera. Próximo slide, por favor.
Posteriormente, a fase de programação, né, que tem o relatório de regras para cada uma das bacias. A gente tem as atividades semanais e diárias dentro dos processos do ONS e dos agentes de geração, que são as etapas de programação semanal e diária da operação hidráulica de controle de cheias, e especificamente, já na última caixinha ali, que é a caixinha de operação, que são as instruções de operação que subsidiam todo o processo de operação em tempo real, ou seja, dentro das salas de controle de operação do ONS e dos agentes de geração, tem as instruções de operação hidráulica de controle de cheias que estabelece as responsabilidades mútuas entre os ONS e os agentes de geração. Próximo slide, por favor. E aí são as etapas das situações de operação, né? A gente tem desagregado, isso é uma atividade interna do setor elétrico, tá? Essa não é, em princípio, um alerta, isso aí, pessoal, é diferente do alerta que é estabelecido, por exemplo, pelas defesas civis dos estados, tá? Cada estado e cada defesa civil tem a sua autonomia de definir a situação de operação. Essa situação de operação que eu estou mostrando é uma situação de operação utilizada dentro do setor elétrico, entre o ONS e os agentes de geração. A ANA é informada disso semanalmente, diariamente, e contabiliza essa forma de inscrição, tá? Um estado de operação normal. O que é o estado de operação normal? Não há cheia na bacia, não há caracterização de cheia na bacia, eu não estou ocupando meu volume de espera e não tem indicativo de eu romper aquela restrição de vazão máxima. Quando eu estou numa situação de atenção, eu tenho uma caracterização de uma cheia na bacia. O que é estar ocorrendo, o que é ter a caracterização de uma cheia na bacia? É a gente observar vazões naturais superiores ao valor de restrição. Ou eu tenho uma caracterização de cheia, ou há ocupação de volume de espera, mas nesse momento ainda não há o indicativo de violação da restrição de vazão máxima. Já na situação de alerta, não. Eu tenho as duas variantes acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, há uma caracterização de cheia e eu já estou ocupando o volume de espera. E há algum indicativo, nem que seja uma previsão, da violação do rompimento da restrição de vazão máxima. E na situação de emergência já é tudo ao mesmo tempo, né? Eu tenho a caracterização de cheia, estou ocupando meu volume de espera, já praticamente esgotando ele, e já há a violação da restrição de vazão máxima. Então, essas são as etapas dentro do setor elétrico da classificação da situação de operação. Próximo slide, eu acho que esse foi o último. Então, agora eu vou passar para a Luana, que vai falar especificamente sobre o planejamento de controle de cheias dentro da bacia do Rio São Francisco. Ok, Denise. Na bacia do Rio São Francisco, o estudo de controle de cheias, né, nós fazemos para o reservatório Três Marias. Na verdade, a restrição é na cidade de Pirapora, né, os 4.000 metros cúbicos por segundo. Nós também alocamos volumes de espera, né, no caso. Fazemos estudo de controle de cheias e alocamos volumes de espera no reservatório de Queimado, onde a restrição é na cidade de Unai, é 300 metros cúbicos por segundo. E também, né, para o sistema de reservatório Sobradinho e Itaparica, né, a restrição em todo o estirão do rio, vamos falar assim, é de 8.000 metros cúbicos por segundo. Então, só ressaltando, essas são as restrições que utilizamos no estudo de controle de cheias. 4.000 em Pirapora, né, ele pega a incremental do Três Marias Pirapora, 300 em Unai e 8.000 metros cúbicos por segundo. A jusante de Sobradinho também é a jusante de Xingó. Ressaltamos que, no caso, esse sistema de reservatório Sobradinho e Itaparica, né, a alocação do volume de espera é feito, lógico, né, nesses dois reservatórios. Tendo em vista aqui os demais reservatórios, né, de jusante, a jusante de Itaparica, né, são a fio d'água, né, não tem capacidade de regularização, né. O próximo, por favor. Essa figurinha aí mostra, né, justamente, ressaltando, né, o que eu falei anteriormente, né, a restrição de 300 na cidade de Unai, a restrição de 4.000 na cidade de Pirapora e também ressaltando a questão do sistema de reservatórios, né, Sobradinho e Itaparica. Três Marias e Queimados, os estudos são feitos independentes, né, não são feitos em conjunto com Sobradinho e Itaparica. Tendo em vista até o tempo, né, da onda de cheia, né, o tempo de viagem, né, da água, no caso, né, saindo de Três Marias até chegar no reservatório Sobradinho. Então, os sistemas são feitos, né, Queimado separado, Três Marias separado e Sobradinho não. Sobradinho e Itaparica, os estudos são feitos em conjunto. O próximo, por favor.
A série histórica considerada, né, o estudo de controle de cheios desse ano, então Queimado, a gente utilizou série histórica, né, séries vazões verificadas, de 1966 até o 2017, na verdade é porque é 2017 e 2018, né, o estudo de controle de cheios, ele trabalha com estações chuvosas, né, então 2017 até maio, né, de 2018, setembro de 2017 até maio de 2018. Três Marias, a série histórica considerada, é de 1931 até 2017, na verdade, setembro de 2017 até maio de 2018, então temos séries extremamente atualizadas, né? E Sobradinho Itaparica também, de 1931 até 2017, né? Totalizando 87 estações chuvosas. O período considerado para estudo de controle de cheias é de setembro até maio, né? Então, setembro de um ano, a gente, início do período úmido, né, outubro, né? Mas a gente já pega a série um pouco antes, até o final, né, que é abril, maio. Então, esse é o período da série considerada, né? Próximo, por favor. A gente vê aí os resultados do reservatório de Três Marias. Então, esse já é um resultado super atualizado para esse ciclo agora, né, que vamos começar no mês de setembro, né? Vemos que a flecha máxima de Três Marias, né, ocorre em dezembro, né? Então, no dia, vocês teriam uma ideia, por exemplo, nessa semana que tem aí, do início de dezembro, o reservatório de Três Marias, ele não pode estar com o percentual de VU acima de 75%, não pode estar acima desse valor, tendo em vista esses resultados do estudo de controle de cheias, tá? Então, isso tudo é feito, como o Diniz falou, né, operacionalizado, né, todos os nossos programas energéticos, tudo é feito em função desse volume de espera. Para vocês terem uma ideia, esse ponto de flecha máxima de Três Marias equivale a 4.060 hectômetros cúbicos, tá, de alocação do volume de espera. E essa alocação, ela varia a cada semana, né? Então, por exemplo, no final de fevereiro ali, nós já vemos que a alocação do volume de espera é 90%, o reservatório, o máximo que ele pode estar é 90% do seu volume útil. Tá? Então, ele varia em função, né, da série histórica que foi utilizada para fazer o estudo de controle de cheias, tá? Tendo em vista a sua probabilidade, né, de ocorrência de cheias. O tempo de retorno, né, utilizado para esse reservatório de Três Marias é de 50 anos. Próximo, por favor. Nesse reservatório de Três Marias, assim como também temos para Boa Esperança e outros reservatórios do sistema, nós temos um processo de flexibilização de volume de espera. Então, nós analisamos, né, no final de fevereiro, nós analisamos a série, né, o período dezembro, janeiro e fevereiro, acho que em 2007, mais ou menos, Giovanni, alguns anos atrás, nós fizemos um estudo, né, e mostramos que se as cheias não ocorrerem até esse final de fevereiro, né, não tem praticamente probabilidade de ocorrer depois, entendeu? E aí, por conta disso, nós trocamos a curva de volume de espera para uma curva menos restritiva, tendo em vista que a probabilidade de ocorrer uma cheia é muito baixa, né? Não deixamos de utilizar volume de espera, mas já não utilizamos um volume de espera tão restritivo, né? Uma flexibilização visando o reenchimento do reservatório, né? Com segurança, mas visando o reenchimento do reservatório. Em 2005 para 2006. Eu vou estar complementando aqui. O estudo foi em 2005, 2006, alguns anos atrás. Próximo, por favor. Queimado também, né? Nós mostramos aí um ponto de máximo. Temos que deixar o reservatório em torno de máximo 65% do seu volume útil ali no mês de novembro, para visando esse estudo de controle de cheias, né? Visando assegurar uma segurança, né? No caso, a restrição utilizada na cidade de Unai. O tempo de retorno utilizado é de 10 anos. Tá? E no ponto de flecha máxima, alocamos 140 hectômetros cúbicos nesse reservatório de queimado. E o próximo, por favor. Esse reservatório de Sobradinho, eu deixei no título aí, né, reservatório de Sobradinho Itaparica, porque, como eu falei anteriormente, o estudo de controle de cheias é feito em conjunto, tá? E aí, nesse ponto, no ponto de flecha máxima, nós vemos aí o reservatório de Sobradinho, ele passa boa parte, né, nesse período de novembro até o final de abril, né, com o máximo que ele pode estar em torno de 76% de seu volume útil, justamente, né, visando essa segurança, né, esse estudo de controle de cheias que dá esse indicativo desse volume máximo.
esse volume utilizado nessa ponta de flecha máxima é 6.365 hectômetros cúbicos, né, nesse reservatório de Sobradinho. E o tempo de retorno utilizado para esse ciclo atualizado é de 20 anos. Próximo, por favor. O reservatório de Itaparica, né, o ponto máximo dele é o 1.526 hectômetros cúbicos, né, um tempo de retorno de 22 anos. E no período de dezembro até março, final de março, o reservatório máximo que ele tem que estar é 56 metros, do percentual do VO, 56%, né, justamente para assegurar essa segurança. Né? Próximo, por favor. Além desses estudos de controle de cheias, né, no nosso relatório, né, no Plano Anual de Prevenção de Cheias, que é onde faz essa reunião de todos esses resultados, né, de todas as bacias do Sistema Interligado Nacional, ressaltamos também que algumas medidas também são feitas em ação a esses estudos. Né? Por exemplo, o reservatório de Itaparica, há uma avaliação, né, se ele, em função da incremental que está vindo, né, da previsão meteorológica, né, se ele poderá ficar, no caso, nesse 57%, ou se ele é necessário fazer um rebaixamento maior ainda para a cota 300 metros, que equivale a 17,73%. Então, em função de como está a situação hidrológica, é feita essa avaliação também. Tá? Então, só ressaltando, existe o estudo de controle de cheias, mas em paralelo há ainda algumas medidas que são avaliadas. No caso, para Itaparica é feita essa avaliação aí. O próximo, por favor. E aí também, da mesma forma, né, só que no sentido contrário, esses resultados aí mostram a trajetória de reenchimento do reservatório de Sobradinho para esse ciclo agora, né, para esse início de ano. Então, como nós temos um tempo de viagem muito grande, as cheias, né, são formadas, né, acredito que as cheias, nessas reuniões que vão ter sobre a parte de cheias do São Francisco, a cheias deverá apresentar isso. Então, boa parte das cheias são formadas, né, como a gente sabe, até o posto de São Francisco. Então, temos uma antecedência muito grande nessa previsão até o reservatório de Sobradinho. Isso faz com que a gente consiga fazer uma flexibilização desse seu volume de espera com segurança. Então, a partir do final de janeiro, né, analisando as vazões do posto de São Francisco, né, e avaliando também as condições meteorológicas, nós temos condições de tomar decisões com segurança. Se vamos manter o volume de espera, né, dos estudos de controle de cheias, ou se vamos partir para um reenchimento do reservatório. Isso é feito, né, em conjunto, né, com a agente de geração, a ANA, tem toda uma avaliação para tomarmos essa decisão, né, se vamos, porque não adianta, né, está vendo que não está vendo, não tem perspectiva nenhuma de vazões altas. Depois São Francisco é lá embaixo. Então não adianta a gente verter, jogar água fora, né, deixar o reservatório mais vazio, se a gente sabe que não tem perspectiva. Tá? Então, destaco, né, essa trajetória de reenchimento que foi utilizada nesse início do ano de 2018 e que ele consta num outro documento, né, além do Plano Anual de Prevenção de Cheias, nós estamos, como o Diniz falou, nós temos o Regras e Diretrizes para a operação e controle de cheias, depois são transformadas nas IOs, nas instruções de operações, que vão para a sala de controle. Né? Então, essas são as informações que o operador, em tempo real, tem disponível para a utilização, né, caso necessário. Tá? Então, esse aí é a trajetória de reenchimento que utilizamos para Sobradinho para esse ano, que consta nesse relatório de regras e diretrizes para a operação e controle de cheias. Era isso que eu tinha para apresentar. O próximo, acabou. Só antes de passar para as questões, Joaquim, um ponto que eu esqueci de destacar num slide que eu apresentei, que é a relação entre a restrição de vazão máxima e o volume de espera. Né? Elas são inversamente proporcionais, ou seja, quanto menor for a restrição de vazão máxima, maior será o volume de espera no reservatório, maior será o volume vazio. Então, a relação entre essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Né? Então, quanto menor você torna, ao contrário da vazão mínima, né? A vazão mínima a gente observou aí ao longo da gestão da crise, né, que o foco é a seca, que quanto menor a vazão, menos você usa o reservatório, é melhor para a gestão. Né? Para a mínima é o contrário, quanto menor, melhor. No caso da vazão máxima é o contrário,
Quanto menor, pior. Mais volume de espera tem que ter no reservatório. E ao contrário, quanto maior for a restrição de vazão máxima, menos ela onera a regularização do reservatório, ou seja, menor é o volume de espera. Só para destacar esse ponto. Ok. Isso é importante no sentido de que vocês agora tomaram conhecimento de alguns números que são importantes. Por exemplo, que normalmente Itaparica, no período chuvoso, ele fica restrito a um volume de cerca de 60% do seu volume, quer dizer, é um volume bem acentuado de controle de cheia, que Sobradinho chega a ficar com 77% como restrição durante muitas semanas do ano. Então, são números que mostram também a necessidade de se conhecer, pelo menos, essa questão do controle de cheia, tá certo? No sentido de entender que ele tem impacto significativo também na capacidade de regularização dos sistemas. Bom, visto essa apresentação, nós temos então programado uma apresentação maior, mais completa, na reunião de Propriá, dia 31 de agosto, onde vão estar presentes também, e essa reunião não é promovida pela ANA, a ANA é convidada, como a ANS é convidada, como a CHESF é convidada, para participar. Então, nós internamente discutimos e vai haver uma parte da apresentação do ONS, essa mais conceitual, depois uma apresentação por parte da CHESF também, e depois uma apresentação da ANA já sobre um estudo que foi feito para tentar delimitar no território o que são essas vazões de 8.000, 7.000, 6.000, esse tipo de coisa, né? Então, dito isso, CHESF, tem alguma coisa a complementar sobre essa apresentação de controle de cheia? Não, nada a complementar, Joaquim. Ok. CEMIG? Não, Joaquim, está tudo ok. Ok. Então, mas vocês estão já com os convites, tudo certo, para participar da reunião do dia 31 de agosto, certo? Chefe? Chefe, sim. Sim. Ok. CEMIG? Vocês vão participar da que vai acontecer aí em cima, né? Lá em Pirapora, né? Pois é, eu confesso. Bom, eu ainda não tive acesso. Posso até procurar. Que dia vai ser? Dia 31? Não, 31 é em Propriá. Vai ter uma específica no Alto São Francisco, que eu não sei. Depois o Alberto pode dar a data certinha dessa reunião para você participar da do Alto São Francisco, né? Tá ok, eu fico aguardando, porque ainda não recebi, não. Ok. Bom, alguém tem alguma consideração sobre essa parte de controle de cheias? Alguma pergunta? Joaquim, bom dia, Mauri Nilo Coelho. Por favor, Maurício. Realmente é um estudo complexo, que eu já tenho ideia disso aí, mas eu perguntaria ao pessoal que fez essa apresentação, que a gente viu que a produção de energia eólica e energia solar cresce barbaridade aqui para a nossa região. Haja vista que a produção de energia eólica chegou quase a atender basicamente todo o Nordeste recentemente. Foi um ponto fora da curva, mas acontece isso. A outra coisa é que, diante dessa possibilidade e hoje complexa de esvaziar muito, é perigoso. Se não esvaziar muito, se vier uma cheia fora de um ponto médio, pode ocasionar cheia montante. Isso fez com que os estudos revelassem alguma possibilidade e diante também da perspectiva de um uso mútuo maior para a irrigação e para a transposição do Rio São Francisco para outras regiões do Nordeste, se esse grupo estuda uma possibilidade de apresentar, após tudo isso concluído, de fazer novas reservação de água no Rio São Francisco, com novas barragens, se esse estudo chega a concluir a indicação disso. Muito obrigado. Tem um trabalho, lembrando que tem um trabalho, Joaquim, que foi feito no Colevap, acho que nós tomamos conhecimento há cerca de uns 2 anos atrás, quando nós participamos de uma audiência que houve no Senado para tratar da crise hídrica, e naquela ocasião uma pessoa da Colevap falou que existia um trabalho voltado para
nesse sentido aí que a Mauri colocou, né, de construção de mais barragens. Mas de lá para cá a gente também não toma mais conhecimento de nada no sentido de se isso aí vai ser conduzido pela Codevasf ou não. Obrigado. Ok. Na verdade, embora dito pelo ONS, que foi passado por ONS, mas essa é uma questão que está muito mais afeta a questão do planejamento da bacia. Então, a resposta pode ser vista pela GEVAP, o Peixe Vivo, no sentido de informar o que o plano de bacia fala sobre isso, porque o ONS eu já sei até a resposta. Disso, no dia que construir as barragens, a gente leva em consideração elas. Então, ONS, responda aí o questionamento, mas eu já transfiro a pergunta também para a Peixe Vivo. Olha, dentro do nosso horizonte de operação, né, que vai até 5 anos à frente, se emendando com o planejamento que vem lá da empresa de pesquisa energética, a EPE, não há nenhum reservatório de regularização previsto por parte do setor elétrico para ser construído na bacia do Rio São Francisco, né? Só destacando mais uma vez, né, que foi mencionado o controle de cheias e a vazão mínima, né? De novo, quanto maior for a vazão mínima, quanto menor for a vazão máxima, mais estresse há sobre a operação do reservatório, sobre a ótica de regularização. Né? Lembrando que são duas vertentes concorrentes, né? O demandador da vazão mínima, ele é um concorrente de quem demanda a proteção por uma vazão máxima. Mas exatamente o que o Dr. Joaquim falou, se houvesse algum aproveitamento do setor elétrico a ser incorporado na operação da bacia, a gente ia integralizar esse aproveitamento novo e gerenciá-lo, o recurso de regularização dele, junto com os outros aproveitamentos atualmente existentes. Só gostaria de complementar, que eu acho que já é a segunda ou terceira vez que falam aqui nesse fórum sobre a necessidade de construção de novos reservatórios, né? Eu só lembro a vocês o seguinte, a dificuldade que é para todos nós que operamos reservatórios nos rios aqui do Brasil, principalmente os de energia elétrica, a dificuldade que é você operar um reservatório sem que ele seja operado como fio d'água, ou seja, ele sendo operado entre um nível máximo e um nível mínimo. Ou seja, ele tendo a possibilidade de armazenar água, né, e de estocar água para tempos piores, né, e também de controlar enchentes. Por quê? Porque é uma dificuldade muito grande, porque os órgãos ambientais estão sempre em cima dessas... Quando você constrói um novo reservatório, o pessoal de meio ambiente vem em cima e coloca uma série de questionamentos, né? Então, às vezes fica muito difícil você construir e, ultimamente, a gente tem pouquíssimos reservatórios de regularização sendo construídos no Brasil. A maioria dos reservatórios que entram agora em operação são todos operados a fio d'água, o que não adianta muito, porque você acaba não reservando água. Você não cria o reservatório como um armazém de água, você cria o reservatório simplesmente para gerar energia elétrica, ou seja, a água passa nas turbinas, gera energia e vai lá para baixo, e não tem um estoque de água para dias piores, tá bom? Só para lembrar isso a todo mundo. Ô, Guilherme, só mais uma complementação, por favor. Foi falado em termos de geração eólica, eu também gostaria de lembrar que em termos operativos, né, são atendidas as questões relativas às defluências mínimas, máximas, tudo que for em relação ao reservatório. A geração eólica é uma consequência. Então, em termos de dia a dia, o que eu vejo, o que a gente vê hoje em muitos momentos, tem muita geração eólica. Se você não tem capacidade, né, de utilizar essa geração, a geração eólica é cortada, entendeu? Então, você consegue exportar, ótimo, consegue reduzir mais a térmica, reduz. Você consegue reduzir mais a hidráulica, reduz. Chega num ponto mínimo, não, eu não posso reduzir mais a geração hidráulica porque esse rio precisa dessa defluência mínima. Ok, então a geração eólica que sobra, ela é cortada, ela não pode ser gerada, entendeu? Então, hoje, em termos operacionais, é isso. A prioridade sempre é a questão de defluência mínima, defluência máxima, é todo esse atendimento. Okay? E, Luana, só para completar exatamente sua linha de raciocínio, imagine essa mesma situação que está falando, na vazão mínima, no momento de operação de controle de cheias, onde eu estou no limite do volume de espera, o exemplo da bacia do Rio São Francisco. Nesse momento, a gente vai estar turbinando o máximo, já que eu não posso jogar água fora,
que eu não posso reencher o reservatório porque ele já bateu no volume de espera, a gente vai estar maximizando a energia gerada nesses aproveitamentos hidrelétricos. O que vai acabar acontecendo? Eu vou ter que gerar menos eólica ainda. Então, eles são concorrenciais esses usos, até o limite. Não adianta nada, eu estou sobrando água porque eu estou controlando cheia, estou turbinando o máximo nas usinas hidrelétricas, estou exportando o máximo, atendendo todo o consumo do Nordeste e está sobrando vento. Não adianta nada, vou ter que fazer o quê? Vou ter que parar a geração eólica. O Diniz, na realidade, no período que temos afluências maiores, o período úmido, por felicidade, né? Você está com a geração eólica apresentando valores mínimos, né? Na realidade, a geração eólica ela é complementar à geração hidráulica. Você tem maiores valores de geração eólica justamente no período que vai basicamente de abril, maio até o mês de novembro, entende? São complementares. Ok, ainda tem a questão da exportação também, mas aí é outra questão. O MME gostaria de falar, mas eu vou deixar o MME falar, mas depois se o Alberto pudesse complementar com o que o plano fala sobre novos reservatórios, era importante. Igor, MME. Essa questão de novos reservatórios é um tema que recentemente voltou à pauta do Ministério de Minas e Energia. Já existe um levantamento, inclusive da empresa de pesquisa energética, que mostra alguns potenciais a ser investigado mais profundamente, principalmente ali no Alto do São Francisco. E o mais importante, aproveitando esse fórum de discussão, é que a visão de novos reservatórios de acumulação e novas usinas, novos barramentos, saia apenas do setor elétrico e que a gente convirja para que outros atores, além do setor elétrico, possam ser engajados na busca por novos barramentos. Eu aproveito aqui e falo que em um dos últimos comitês de monitoramento do setor elétrico foi criado um grupo de trabalho sobre recursos hídricos, da qual a Ana é convidada a participar também, buscando melhorar essas sinergias entre os reservatórios com os outros, na interface do setor elétrico com os outros usos. E o último item desse grupo de trabalho do escopo é justamente identificar esses atores que podem ser engajados junto com o setor elétrico para que a gente apresente a sociedade de forma melhor em termos de comunicação, em termos também junto com os órgãos ambientais, de que os reservatórios são realmente instrumentos importantes, são ativos estratégicos para o desenvolvimento nacional. Então, essa é uma pauta que a gente está defendendo muito e que a gente convida novamente esses outros atores para fazer parte dessa frente, buscando novos reservatórios. Eu acho que é uma solução estrutural, inclusive para a Bacia do São Francisco, e que não deve partir apenas do setor elétrico, mas principalmente, talvez, dos usos consultivos que são os grandes afetados com a escassez hídrica. Obrigado. Ok. Alberto, se você pudesse... Alberto, a gente está sem ouvir você, se você pudesse. Agora sim, pode, estamos ouvindo agora. Você estava aprendendo o meu áudio aí, né? Obrigado. Bom, primeiro, eu queria esclarecer das reuniões que haverão dia 31/8 em Tropiano, né? Depois de Petrolina, dia 17/9. Você está com 2 microfones aí? Você deve estar com 2 sistemas ligados simultâneo aí, então não? É porque seu som está vindo ruim, eu estou perguntando se você não tem um outro conectado em outro aparelho também aí, simultâneo aí na sua sala. Porque está dando microfonia de um com o outro. Mas continue. É só para esclarecer que das reuniões que haverão, né? Uma em Propiado, dia 31/8, esse já está em a programação, né? Como você falou, da CHESF,
ONS, Oceano, e nós gostaríamos de ter a presença da Defesa Civil. Eu vou explicar depois. A segunda reunião, dia 17/9, em Petrolina. Não temos a programação ainda, mas será. A partir de nós vamos ver se a programação está boa para repetir. E a de Pirapora, que deveria ser CEMIG, ainda não tem uma programação. A CEMIG ainda não foi contatada. Mas seria 24/10, 24 de outubro. Nós estamos em agosto, não haverá tempo de fazer uma articulação com a CEMIG de uma programação mais objetiva. Voltando ao propósito dessa reunião, você mesmo falou que não foi convocado especificamente para a ANA, sim pelo comitê. A preocupação do presidente Anivaldo era mais no sentido de esclarecer as populações ribeirinhas que estão, vamos dizer assim, de maneira não organizada, ocupando as margens. E aqui eu acredito que nessas reuniões que haverão ainda não será tema para discutir volume de espera. Sério, não se propõe aqui reduzir o volume de espera. Né? O que se propõe é o seguinte, é criar, primeiro é difundir conhecimento, né? Esclarecer as populações, e não ficar um restrito a quem opera ou quem, né, exatamente os observatórios. Então, por exemplo, se houver necessidade de uma descarga, não tem uma vazão de 8 mil metros cúbicos ou 7 mil metros cúbicos, descarga mesmo as compostas de 2 mil metros cúbicos, por exemplo, para populações que estão acostumadas a conviver com uma vazão de 600 metros cúbicos, então isso poderá trazer problemas. Então começa por aí, né? Essa audiência, essas reuniões, nós não temos objetivo de fixar, vamos dizer, volume de espera ou alterar uma programação que existe do setor energético. Então, só esse esclarecimento. Com relação aos reservatórios, o plano, né, estudou realmente os estudos da EPE para ampliação da oferta, energia, inclusive esse estudo da empresa dele, né, de energético, mostra os impactos que haverão, né, dos diversos tipos de aproveitamentos que existem, e isso ficou, assim, um estudo realmente, né, um potencial a ser amplamente explorado ou não. O plano mostra, né, a possibilidade da construção de reservatórios nos afluentes do Rio São Francisco, não na calha principal, mas, por exemplo, no Velho, no Catu, no Urucu, no Jequitaí, e aí visando realmente os múltiplos, né, além de geração de energia, né, e também abastecimento humano, abastecimento público e irrigação. Esse tema não foi aprofundado no plano, mas não há nenhuma proibição de discutir isso, como está sendo proposto, né? Construção de reservatórios, simultaneamente nos rios afluentes na calha principal. Tornaria talvez uma efetividade que não seja, sem ser ajudante de Chimbó, né? Eventualmente poderia pensar alguma coisa. Não sei se me ouviram, então já... Ok, veja só, você está dizendo o seguinte, que o plano pouco se aprofundou na questão dos afluentes, mas que isso pode ser estudado por quem de direito na oportunidade. Foi isso mais ou menos que nós entendemos. E se a Codevas tem algum plano que coloque e volte com esse plano para ser discutido amplamente com o comitê, com a BACI, com a Agência Nacional, né? Então, na ANA não tem nenhum pedido de novo reservatório de regularização nesse momento tramitando, pelo menos do nosso conhecimento aqui, tá? Então, se tem alguma coisa, não entrou na agência de forma para pedir algum documento oficial sobre ele, né? Bom, alguém mais gostaria de comentar sobre a questão das cheias? Só fazer uma pergunta aí para o Alberto. Realmente ficou um pouquinho ruim aqui o áudio. Já tem o local, eu tinha perguntado isso aí para o presidente Anivaldo na última reunião, Alberto, porque nós já temos a data, provável que acontecerá a reunião aqui em Petrolina, mas se você já tem o local e se já tem o horário já definido da reunião. Obrigado.
O local é a Câmara Municipal, horário de 10 às 13, em Petrolina. Câmara Municipal de 10 às 13, ele que ele está falando. De Petrolina, tá? Foi isso que foi dito. Alguém mais gostaria de comentar sobre essa questão de cheias? Se não, vamos para assuntos de ordem geral. Alguém tem algum assunto de natureza geral que gostaria nesse momento de comentar? Joaquim, Antônio Arthur. Doutor Antônio. Eu queria aproveitar a ocasião para me despedir do fórum. Já há algum tempo não tenho atuado diretamente na área ambiental do meu dia a dia. Hoje funciono na área de combate à corrupção, porém, por ter iniciado a participação ainda em Sete Lagoas, mais ou menos uns 4 anos, pelo grupo de trabalho de São Francisco, eu permaneci comparecendo e participando das reuniões semanais. A partir de semana que vem, ou melhor, da próxima reunião, daqui a 15 dias, deve começar a participação de outros colegas da área de São Francisco, dos vários estados, e então deixar aqui meu registro de agradecimento. A importância do fórum hoje inequívoco, foi uma construção difícil, porém me parece de grande sucesso. Ao longo desse período bastante crítico, decisório, porém acredito que em linhas gerais sempre conseguimos alcançar por meio do consenso que é possível soluções que permitiram que a gestão na bacia nesse período crítico permanecesse num patamar adequado e atendendo o quanto possível a todos. Lógico, pelo Ministério Público Federal sempre há a visão um pouco diferente em relação a outros atores, isso é natural, no seu poder de regência, decisões até pela natureza das instituições, suas finalidades, mas, de qualquer forma, considero que foi muito enriquecedor esse período. Então, agradeço aí a participação durante esse período e desejo sucesso aos que vão prosseguir nesse fórum que tem ainda esse período. Obrigado a todos. Doutor Arthur, nós aqui agradecemos a sua presença aqui, que contribuiu em muito aqui para nós entendermos também o papel do Procurador da República no processo, tentando o equilíbrio entre todas as propostas que eram apresentadas aqui. Tá? Então, eu que agradeço ao senhor e fique com essa abertura de quando quiser participar em outro momento, está sempre aberto a sua participação aqui. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa de assuntos de natureza geral? Ok. Bom, nós tínhamos combinado, né, que devido ao caráter estacionário que nós estamos agora das ações e tudo mais, nossas reuniões ficariam quinzenais, mas com as apresentações sendo encaminhadas também nos dias que não tivessem reunião aqui. Então, isso está mantido. Nossa próxima reunião está agendada para o dia 3 de setembro, tá certo? Na qual esperamos já contar com a participação de todos e, mais que isso, começarmos a nos preparar para o final do período seco, que vai ser, então, o ponto focal aqui, no sentido de que as situações tendem sempre a se agravar nessa época, né? Bom, então, gostaria de agradecer a todos e convidá-los, como sempre, para a próxima reunião, dia 3 de setembro. Muito obrigado.